Uma notícia muito boa hoje, que vem do governo federal. Vocês sabem que eu não sou muito de ficar dando notícia boa de política aqui, porque acho que os caras têm que, no fim, fazer mais a sua obrigação mesmo, né? Não é mais do que obrigação, mas essa eu vou divulgar, que é o seguinte, ó. Finalmente, depois de mais de 7 anos, as bolsas de iniciação científica da CAPES terão um reajuste. Isso é uma coisa espetacular, porque a gente está falando da ciência brasileira. Todos os países do mundo que almejam alguma coisa no futuro brigam todos os dias para chegar na fronteira tecnológica, no desenvolvimento da fronteira tecnológica, seja de processadores, de microeletrônica, de física, né? A grande notícia que a gente teve esse ano ainda aí foi a questão da fusão nuclear, que estão cada vez mais próximo, né? Ou caminhando para conseguir produzir energia através de fusão nuclear. Então a gente está falando de países que estão de olho em chegar sempre na fronteira da tecnologia, seja na área da medicina, descoberta de novos medicamentos, de novas vacinas, seja em relação à emergência climática, que também é uma grande fronteira da ciência, tudo isso. O que fizeram os governos brasileiros nos últimos anos, o último aumento que teve para cientistas no Brasil, das bolsas da CAPES e CNPq, foi no governo Dilma. O Temer e o Bolsonaro, principalmente o governo Bolsonaro teve os ministros da educação que teve, né? Weintraub. O governo Bolsonaro não só manteve congeladas as bolsas de iniciação científica, como humilhou os cientistas brasileiros. Falando de mal de universidade, dizendo que era antro de maconheiro, biriribororó, aqueles papos todos que vocês já sabem, eu não vou repetir aqui, né? Então, o governo Bolsonaro operou um processo de comunicação pública de humilhação da ciência brasileira. Isso é um dos maiores absurdos que o governo Bolsonaro fez. Um governo de gigantescos absurdos, né? Um governo de gigantescos absurdos. Aí agora, hoje tivemos essa incrível notícia. Eu coloquei na tela para vocês verem aí o tweet da Thaisa Rodrigues, que é bióloga, né? Doutora em zoologia, paleontóloga e professora da Universidade Federal do Espírito Santo. E ela colocou os valores aí, ó, reajustes nas bolsas de CAPES e CNPq. Iniciação científica no ensino médio, ou seja, o aluno lá de ensino médio que já tem na cabeça a ideia de virar cientista. Tinha uma bolsa de R$100. R$100. Gente, numa cidade grande, não paga o busão, tá? Não paga o busão. E se eventualmente tem o busão lá, de alguma forma, free, não paga o rango que a pessoa tem que comer para ir 20 dias por mês para aula, tá? Não paga. Não paga. É quase como não ter, tá? Isso aumentou de 100 para 300. Ainda é uma mixaria. Vamos combinar. Ainda é uma mixaria, tá? Deu um primeiro passo agora, mas eu vou dizer que essa luta aqui, ela não pode ficar nisso aqui agora. A ciência brasileira precisa ser remontada. Vamos lembrar que no ano passado, no final do ano passado, teve calote no pagamento das bolsas. E no financiamento de laboratórios. Às vezes, uma semana, num calote, num financiamento de laboratório, de pesquisa, você pode ter que descartar um insumo, jogar fora uma parte da sua pesquisa, que vai atrasar a sua pesquisa por 6 meses, 1 ano. Se é que não vai ferrar a sua pesquisa, você eventualmente tem contratos e acordos com entidades internacionais e você tem um prazo para fazer as coisas. E aí você queima aquele prazo porque não chegou insumo, e não chegou insumo porque você tomou um calote do governo. Lembra o que aconteceu no ano passado? Os bolsistas ficaram sem receber. Só foram receber depois. Então, não é só isso aqui. Isso aqui é o começo. Excelente, palmas, parabéns. Parabéns. Não tô reclamando, tá? Mas isso aqui é só o começo. Isso aqui é um primeiro passo. Importante, necessário, fundamental. Por isso que a gente tá falando sobre isso aqui. Iniciação científica no ensino superior. Era 400 conto, passa para 700, tá? Vejam que no ensino médio triplica o valor e aqui quase dobra, né? Ainda é baixo? Ainda é baixo. Mas, pô, 700 já dá para você começar a respirar, né? Mestrado passa de 1.500 para 2.100. Doutorado de 2.200 para 3.100. Pós-doutorado de 4.100 para 5.200. Gente, imagina a bolsa de um doutor no Brasil agora com o valor atualizado é R$3.000, cara. R$3.100. Eu não tô dizendo que é pouco dinheiro, cara. Não tô dizendo que é pouco dinheiro. Mas também não é muito dinheiro. Também não é muito, sinceramente. A gente tá falando de doutores da academia que estão disputando pela fronteira do conhecimento. Que estão disputando de fato pela fronteira do conhecimento. O grupo de pesquisa lá que usa a pele, sei lá, do peixe, do pirarucu para curar queimadura, sabe? E não só essas coisas que parecem anedóticas porque é o do peixe amazônico. Não é nada disso.
Pesquisa em vacina para Covid, pesquisa em microeletrônica, em, sei lá, baterias mais duráveis em termos de eficiência energética. Gente, 1 milhão de coisas. 1 milhão de coisas. O cara ganha 3 conto por mês. Se essa pessoa for cooptada pelo mercado, imagina a pessoa faz um doutorado e aí é super especialista, sei lá, em microbiologia, alguma coisa assim. Se ela for cooptada pelo mercado para ganhar 4 conto, ela vai. E 4 mil reais, a depender do mercado, leva embora. Não no Brasil, porque o Brasil tem um problema que não está absorvendo os doutores. A gente tem mais esse problema ainda, porque aí a intersecção da academia com o mercado é péssima. E o mercado de trabalho não está dando conta no Brasil de absorver as brilhantes mentes que as nossas academias geram todos os anos. Sobretudo, principalmente e quase que exclusivamente a universidade pública, que é onde se faz pesquisa no Brasil. Universidade pública, sobretudo as federais e também institutos federais. E universidade privada no Brasil, com raríssimas exceções, não faz pesquisa relevante. Não faz. Quem faz pesquisa no Brasil é a universidade pública. E aí o Brasil hoje tem um outro problema que não está conseguindo absorver essa mão de obra extremamente qualificada. E essas pessoas vão fazer o quê? Vão gerar riqueza, vão gerar divisas, vão gerar patente, vão gerar medicamento, vão gerar ciência de ponta em outros países. Então a gente forma aqui no Brasil com dinheiro público, nas universidades públicas, essas pessoas se formam aos trancos e barrancos, porque recebem uma merreca, no fim das contas, não consegue ver nem a valorização delas em termos de imagem, como aconteceu nos últimos anos no Brasil, porque a própria imagem dessas pessoas foi bombardeada, foram pintadas como vagabundos, como lenientes, como maconheiros, como tudo que a gente viu, né? E aí essas pessoas pegam e vão morar na Alemanha, vão morar na China, vão morar na França, vão morar nos Estados Unidos, vão morar até em lugares mais próximos aqui, que eventualmente tem ciência mais evoluída que a gente. Argentina, né? Chile, né? Argentina. O Brasil vai virar uma Argentina. Quantos prêmios Nobel tem a Argentina? 6, 5, 6, 7, tá? O Brasil não tem nenhum. Então, para começar, né? A gente não precisa nem olhar para a Alemanha, a gente pode olhar para a Argentina, aqui do lado, que consegue eventualmente absorver uma mão de obra de pessoas, de cientistas brasileiros extremamente qualificados que a gente não consegue. Então, tem um longo caminho pela frente. Não vai ser resolvido no governo Lula em 4 anos, não vai. Mas 4 anos é tempo insuficiente para fazer tudo, porque nunca existe tudo, mas é tempo suficiente para recolocar a ciência brasileira nos eixos. Então, ó, grande notícia hoje para quem aí vive de bolsa do CNPq, né, e da CAPES e é cientista, né, um cientista brasileiro ou almeja ser cientista no caso da galerinha de ensino médio e também da galera de ensino superior, tá bom, gente? Então, começando aí com boa notícia hoje, né?